Para o que você está fazendo, porque afastaram e puniram a juíza que condenou Lula. Gente, isso aqui é urgente, é breaking news, é indignante, acabou de sair e eu preciso que você fique até o final para você entender a gravidade do que acabou de acontecer. O Conselho Nacional de Justiça afastou do cargo, tirou do cargo por 2 anos, a juíza Gabriela Hart. Essa é a mesma juíza que condenou Lula criminalmente naquele caso famoso do sítio de Atibaia. Lê aqui comigo o que saiu no G1. O Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão cheio de indicações políticas, decidiu nesta terça-feira afastar a juíza Gabriela Hart do cargo por 2 anos. A aplicação da punição contra a magistrada teve como motivação atos praticados durante a atuação na Operação Lava Jato e foi aprovada por unanimidade. E por 10 votos a 4, prevaleceu a punição de 2 anos. Lula, condenado por corrupção por 3 instâncias, a pena de mais de 10 anos de prisão, foi livrado pelo Supremo Tribunal Federal. Agora quem condenou Lula está sendo perseguido e punido. E com qual punição? A pena é de disponibilidade, que é a segunda punição mais grave da Lei Orgânica da Magistratura. A juíza Gabriela, ela fica afastada da função por 2 anos, recebendo de forma proporcional ao tempo de serviço e fica proibida de qualquer outra atividade. Não pode advogar, não pode assumir cargo público. Na prática, o que fizeram foi tirar a vida profissional de uma juíza federal por 2 anos. E uma das mais competentes, dedicadas e de alta qualidade que eu já conheci na minha vida. Aí você me pergunta, o que ela fez? Ela roubou? Ela recebeu propina? Ela desviou dinheiro? Ah, não. Ela homologou rápido demais um acordo. Então esse acordo era ilegal? Não. Gerou prejuízo? Também não. O relator, ele entendeu, quem julgou esse caso lá no CNJ, o relator lá no CNJ, entendeu que faltou cautela, porque ela assinou o acordo, a homologação, em menos de 48 horas. Olha, gente, quando é para punir a Lava Jato, até a justiça ser ágil virou crime agora. E a agilidade tinha razão de ser. Se a gente não andasse rápido naquele caso, o dinheiro ia parar nos Estados Unidos, eu já vou te explicar. Ou seja, ela fez um bem imenso para o Brasil e agora ela está sendo perseguida e punida por isso. Ou melhor, por outra razão talvez, né? Afinal de contas, ela condenou Lula. E agora eu quero que você preste muita atenção em 3 coisas que estão na mesma reportagem, porque elas desmontam essa punição por inteiro. Primeira coisa, o próprio relator do processo, o conselheiro Rodrigo Badaró, ele disse que não existe indício nenhum de que ela tenha agido para se beneficiar. Olha então aqui comigo se você não acredita. Ó. Ele falando, em nenhum momento eu estou lidando aqui com qualquer apontamento que tenha tido desvio de valores, intenção de obter proveito próprio ou de terceiros. Segunda coisa, para você se indignar mais, o Ministério Público, que é que sempre quem acusa, quem defende a sociedade, adivinha o que ele fez no caso da Gabriela? Ele foi contra a punição, ele defendeu a juíza, defendeu a absolvição porque era a coisa certa a fazer. O subprocurador-geral da República, ele defendeu a rejeição do processo. E olha aqui comigo o que foi que ele disse. A juíza assinou um ato, ela não criou fundação e eu desafio que me apontem um ato de movimentação de valores por decisão da juíza. Qual foi o ato que gerou movimentação de valores? Esses valores só foram movimentados por decisão do STF. A incompetência não pode gerar processo disciplinar. Olha que forte essa manifestação da PGR, que não quis essa punição. Gente, se incompetência, que é o juiz não ser responsável por julgar um caso, gerasse afastamento, todos os ministros do STF que julgaram os réus do 8 de janeiro, sem foro privilegiado, tinham que ser afastados. Eu nunca vi um juiz ser punido por questão de competência, que afeta o processo, e só isso, porque competência é uma questão de interpretação. E a terceira coisa, até o presidente do Supremo, o ministro Edson Fachin, achou que 2 anos era demais. Ele votou por 1 ano, disse que a conduta foi pontual e que não há indício de outras infrações. Foi voto vencido. A punição por 1 ano perdeu por 10 votos a 4 e venceu a punição de 2 anos. Mas a questão não é nem essa, é que não cabia punição coisa nenhuma. O acordo que ela homologou foi um acordo feito para que o dinheiro que a Petrobras ia pagar lá nos Estados Unidos, mais de 2 bilhões de reais, fosse pago no Brasil e ficasse com os brasileiros, que foram as pessoas mais lesadas com a corrupção da Petrobras. E aí previa uma fundação que seria gerida por vários órgãos e entidades da sociedade civil, com governança, com fiscalização. E 7, presta atenção, 7 órgãos públicos examinaram o acordo e falaram que ele foi legal e legítimo, inclusive um grupo de especialistas da Câmara de Combate à Corrupção do Ministério Público Federal. Só que o STF, ele anulou o acordo lá naquela época e daí destinou dinheiro para as queimadas da Amazônia e para outras finalidades.
Ou seja, não tem desvio de dinheiro, não tem proveito próprio, não tem fundação criada, não tem um centavo movimentado, com o Ministério Público pedindo o arquivamento, a absolvição dela e com o presidente do STF achando a dose exagerada. Mesmo assim, tiraram a toga dela por 2 anos. E aí eu te pergunto, meu amigo, por que tanto empenho justamente com essa juíza? Será que é porque ela foi quem condenou Lula por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, no caso do sítio de Atibaia? Será que não é o sistema agindo contra a Lava Jato da mesma forma como puniu com afastamento Marcelo Bretas, juiz líder da Lava Jato do Rio de Janeiro? Será que não é a mesma coisa que aconteceu com o Eduardo Age, que como procurador coordenou a Lava Jato do Rio de Janeiro? Estou falando de gente que nunca foi punida por nada na vida, que deu a sua vida, fez sacrifício próprio, enfrentou os grandes corruptos do país e que agora está sendo perseguido. Com base em nada, com base em agilidade. Foi ela quem, em novembro de 2018, conduziu o interrogatório do Lula. É dela aquela imagem que ficou de uma juíza que não abaixou a cabeça, que cobrou respeito do então réu Lula dentro da sala de audiência, que seguiu com o processo até a sentença, que julgou tecnicamente, que condenou uma pessoa por corrupção com base em provas. E hoje, 7 anos depois, meus amigos, 7 anos depois o sistema se volta contra ela. Com Lula no Planalto, disputando reeleição, ela é que sai punida. No Brasil, quem combate a corrupção está sendo perseguido e punido implacavelmente debaixo do governo do descondenado e ex-presidiário Lula. O Brasil é o país invertido, de cabeça para baixo. Quem investigou, quem processou os corruptos, está sendo julgado e condenado. Quem julgou os corruptos, condenou, está sendo punido. E quem foi condenado por corrupção, esse volta ao poder e ainda quer mais 4 anos na presidência da República para indicar os próximos 4 ministros do Supremo. Nós não podemos deixar isso acontecer. A gente precisa protestar com o que aconteceu com a Gabriela. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, por favor. Deixa sua mensagem de solidariedade para ela nos comentários. A gente precisa também de uma vitória da direita nessas eleições, de uma maioria de direita no Senado para restabelecer a força da lei contra a perseguição, contra o abuso de poder. É por isso que eu sou pré-candidato, inclusive, ao Senado aqui no Paraná, para lutar contra essa pouca vergonha, contra essas injustiças, esses absurdos, esse sistema corrompido. Eu quero ir ao Senado para proteger o legado da Lava Jato, para impedir que o sistema puna os agentes que combateram ou no futuro venham a combater a corrupção, porque a mensagem que isso passa é: não se meta com os poderosos do nosso país. Se essa notícia também te indignou, compartilhe o máximo para todo mundo entender o que está acontecendo. E caminhe essa jornada comigo de luta contra a corrupção, contra o abuso, contra o desgoverno do PT. Me responde nos comentários. Você acha que essa punição ela existiria se ela não tivesse condenado à prisão o Lula? O que você acha? Você achou isso justo? Aonde a gente vai parar com o Brasil? Você acha que os novos procuradores e juízes eles vão ter coragem de combater a corrupção com isso acontecendo? Conta pra mim e deixa sua mensagem de solidariedade e apoio à juíza Gabriela. Se inscreve aqui no canal, curta o vídeo e vem virar membro para apoiar nosso trabalho. Um grande abraço e até o próximo vídeo.